Ouvir uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Vocês podem se assentar, queridos. Fiquem à vontade. Obrigado pelo som do louvor. Amém. Amém. Graças a Deus. Feliz de estar com os irmãos. Talvez alguns dos irmãos sentiram, eu vou fazer uma prestação de contas aqui, pastor Adão, senão a pessoa vai pensar assim, o pastor, já faz alguns domingos que a gente não vê o pastor aí, ele chega e vai pregando, né? Mas, no ramo, no meu tipo de trabalho, vamos dizer assim, né, que trabalhamos aí com frutas, verduras, o final de ano é bem corrido, porque, vamos dizer assim, que é uma das safras boas que a gente tem. E aí, em 2 domingos eu tive que ir trabalhar, na verdade, adiantar o nosso serviço. Estava pertinho, né, irmãos? Estava aqui, estava até recebendo a bênção aí, né, pertinho aqui, mas eu não pude estar presente. E na semana passada a gente estava viajando. Talvez alguns vão dizer, ninguém te perguntou, né? Mas talvez alguns gostariam de saber, então a gente gosta de explicar. Amém, queridos? Mas o importante é que eu tenho certeza que Jesus sempre esteve e está aqui em nosso meio, amém? Ele é a figura mais importante, acima de qualquer pessoa que aqui está, queridos. A figura de Jesus, a presença de Jesus, essa nunca pode faltar, amém? Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É bom estar com os irmãos, é bom abraçar os irmãos, rever os irmãos, mas nós precisamos entender que a nossa fé está centrada e baseada e firmada na pessoa de Jesus Cristo, porque é por causa dele que estamos aqui, e é por ele que estamos aqui nesta noite, amém? Glória a Deus. Quero te convidar, queridos, a abrir então a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18. Esse texto ele é bem conhecido, muito conhecido. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Amém? Lá no Velho Testamento. Acharam? Quem está com calor, diga amém. Até que hoje está mais tranquilo, né? Teve dias piores aí. Amém. Mas, quanto antes, em nome de Jesus, a gente vai instalar os ar-condicionado. Mas precisa de algumas coisas antes. Amém, queridos? Mas com calor ou sem calor, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Até igual, né? Com calor ou sem calor, estamos aqui para adorar o Senhor. Deu até uma rima aí legal, né? Amém? Acharam? Diz assim o texto, queridos. A palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou em sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aqui nós estamos no Velho Testamento. Essa palavra veio do profeta Jeremias, a princípio ali pelo período de governo, no início de governo de um rei chamado Jeoaquim, um rei que não obedecia muito ao Senhor. E aí você pode se perguntar, mas se foi no Velho Testamento, isso aí serve para mim hoje? Serve. Que a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O mesmo Deus que falou a Jeremias, falou ao profeta Jeremias, ele está aqui nesta noite para falar ao nosso coração. O mesmo oleiro que falou essa palavra, ele está aqui. O que mudou foram os vasos, porque na verdade nós somos os vasos. Amém, meus irmãos? Então, para a gente entender essa palavra, quem é o oleiro? Já está explicado, né? Quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor. O que faz um oleiro?
sei se você já viu, se você não viu, procure no YouTube, procure na internet. É bem interessante ver o trabalho de um oleiro. Ele girando aquela roda com barro, ele vai fazendo um vaso, né, de acordo com a sua vontade. Ele pode fazer um jarro, pode fazer uma vasilha diferente. Ele vai trabalhando naquele vaso, naquele barro, conforme a sua vontade. E ele vai colocando ali algumas características que são muito peculiares do oleiro. Ele decide, na verdade, como ele vai fazer, qual a profundidade daquele vaso, qual a largura, né, a sua espessura, enfim, o tamanho, a altura. São detalhes, são características que o oleiro ele vai girando aquela roda e ele vai colocando naquele vaso, naquele barro, e vai tomando forma, e vai ficando bonito. E ele vai pegar um pouco de água e ele vai trabalhando naquele vaso e ele vai moldando até que aquela obra ela fique completa. Amém? Mas interessante, queridos, é que o oleiro às vezes ele faz aquele vaso, ela ficou completa, mas de repente ele olha para aquela obra e ele pensa assim: acho que está faltando alguma coisa. E ele começa a trabalhar nela novamente, ele começa a mexer naquele barro, e vai mexendo naquele barro, até que ela tome a forma perfeita, de acordo com o gosto e com a vontade daquele oleiro. Amém? Bem simples, né? Muito simples. Amém, gente? Porque as coisas de Deus, elas, às vezes nós complicamos, elas não são tão... Tem coisas que são mais, assim, que nós vamos entender somente na eternidade, eu creio. São mistérios de Deus. Mas tem coisas que no nosso dia a dia elas são muito simples. E nós entendemos aqui que o oleiro é o Senhor. E quem é o vaso? Somos nós. Feito de quê, queridos? Barro. Às vezes uns mais bonitos, outros menos. Mas enfim, o valor do barro. O barro não é uma matéria-prima tão cara, ou é? É muito cara a matéria-prima do barro. Engraçado que o Senhor nos compara um vaso de barro. E às vezes nós superestimamos as coisas, as nossas vidas, aquilo que temos, aquilo que somos, achamos que somos os tão importantes, né? E às vezes nos achamos no direito até mesmo ou achamos que somos melhores que os outros, que alguém. Temos a tendência, às vezes, se não cuidar, de humilhar as pessoas, machucar as pessoas, ferir as pessoas. Mas o Senhor diz que nós somos o que? Um barro. Nós somos como um vaso na mão de um oleiro. Que o Senhor, queridos, Ele quer nos mudar. Esse é o segundo domingo de janeiro de 2020. E quando nós conversamos, o pastor falou assim: não, prega nesse próximo domingo. Amém, pastor? Uma palavra que veio no meu coração foi essa palavra de Jeremias, capítulo 18, porque é um desafio que eu quero nesse ano, querido, lançar e falar nessa noite. Dentre tantos desafios que teremos nesse período, nesse ano, é que nós possamos aprender a ser um vaso na mão do oleiro. Deixa Deus te moldar como Ele quer, irmão. Às vezes a gente fica tão duro, a gente fica tão ressequido, que qualquer batida quebra. Pode ver, quando está muito seco, qualquer batida quebra. Mas o Senhor Ele quer nos molhar, quer nos encher. E um vaso, para ser preenchido, ele precisa estar completo, ele não pode ter rachadura, ele não pode ter trincado. E um vaso, para ser cheio de um azeite, por exemplo, que simboliza a presença de Deus, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser fechado. Ele não pode ter rachadura, ele não pode estar quebrado. Amém, meus irmãos? Nós precisamos, queridos, entender que nós somos uma matéria-prima. Deus usa a figura do barro, queridos, não para minimizar o quanto nós somos importantes para Ele. A palavra de Deus diz que uma alma ela vale mais que o mundo todo. Amém, queridos? O Senhor Ele diz que Ele é aquele que, se tem 100 ovelhas e uma se perdeu, Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, porque Ele está mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos importantes. Mas nós, como seus filhos, precisamos entender que nós somos feitos de uma matéria-prima que não é cara, que é barata, e somos comparados a vaso de barro.
E a Bíblia diz, Paulo fala aos Coríntios que existem vasos para honra e para desonra. E eu acredito que muitos o Senhor tem chamado para honra. Muitos vasos o Senhor tem chamado para honra. Mas a dureza do coração, a incredulidade, o pecado, ele tem feito com que muitos vasos que foram chamados para honra tenham se tornado os vasos de desonra. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa machuca, não pode tocar. Mas o Senhor nos chama, queridos, em 2020, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não estava lá com uma champanhe para comemorar a virada de ano, pelo menos eu não creio nisso. O tempo dele é outro. Nós valorizamos muito essa questão de tempo, de ciclo, e eu acredito que isso até mesmo Deus permitiu isso. Porque Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, e Ele é um Deus que, se eu e você nesta noite nos posicionarmos a mudar a nossa vida, queridos, em Deus, Ele estabelece a partir de hoje um novo ciclo, um ciclo de bênção e vitória nas nossas vidas, que se encerra aqui um ciclo de derrota, de fracasso e de vergonha, e se inicia um novo tempo de vitória, de conquista, de honra para o Senhor, para a glória do Senhor. Por isso Deus permitiu que valorizássemos tanto. Então essa questão de tempo é um novo tempo, um novo ano que se inicia. O Senhor quer fazer de mim e de você um vaso para honra, não um vaso para desonra. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, queridos, que Ele quer fazer de você um vaso novo, mas para isso você tem que estar na mão do oleiro. O problema é que a gente não quer estar na mão do oleiro, a gente quer estar na nossa mão. Nós nos sentimos seguros quando nós estamos no controle. Quando nós estamos no controle, nas decisões, eu é que sei, eu estudei, eu trabalhei, eu mereci. O eu ele é muito forte, sendo que, queridos, para cristão, o eu, essa primeira pessoa do singular, não que ela não devesse existir, mas nós poderíamos trocar e dizer: se o Senhor assim quiser, assim será, porque a minha vida está nas suas mãos. Se o Senhor assim permitir, porque nós cantamos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu me chateio, eu saio da igreja, eu vou embora, eu me entristeço, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Será? 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 Nós cantamos, queridos. Às vezes estamos ali, a música sendo projetada na parede, mas nós não pensamos naquilo que nós estamos cantando, porque às vezes não condiz com aquilo que estamos vivendo. Nós somos barro, nós somos pó, e ao pó tornaremos. Ao menos essa carcaça. Mas a nossa essência, a nossa alma tem uma morada no céu, que o Senhor está preparando para todos nós, no dia da sua vinda ou o dia que Ele nos buscar, queridos. Mas nós precisamos entender que nós somos barro. Não é o título, não é a posição social. Ah, eu sou pastor, não faz diferença. Ah, eu sou comandante, não faz diferença. Para Deus, não. Temos que respeitar as hierarquias, sim, não estou falando de respeito. Estou falando de pessoas para Deus. O Senhor entregou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Amém? Para por todos. Sabe o que Ele diz? Todos pecaram e destituídos e afastados estão da presença do Senhor. Amém, irmãos? Sabe que outra coisa que me chama a atenção nesse texto? Eu imagino Jeremias, né? Quando Deus fala para ele assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir
nas minhas palavras. Eu fico imaginando Jeremias, na sua experiência, pensando assim: se Deus quisesse falar comigo sobre um vaso e um moleiro, Ele pode falar aqui mesmo, né? Deus poderia chamar ele no quarto, na cozinha, na sua casa, e ali conversar com ele e ilustrar uma situação. Mas Deus pede para ele ir, e lá ele visualiza aquele oleiro fazendo um vaso, e aquele vaso se desmanchando. E aí Deus diz assim: tu viu aquele vaso que se desmanchou? Não posso eu também, e aquele oleiro fazer ele tornar a ser o vaso novamente? Não posso eu, como Deus de Israel, fazer isso também com aqueles que se arrependerem, com aqueles que se voltarem para mim? Diz o texto. Sabe o que eu vejo aqui nesse contexto, meus irmãos? Deus, Ele permite que passemos por provações, porque uma coisa é uma história contada, outra coisa é uma história vivida. Então eu quero te dizer nessa noite: a prova que você está vivendo não é porque Deus quer te desonrar ou machucar você, ou porque Deus não te ama. Deus está permitindo que você passe por situações, ou passou por situações de adversidade, porque você não vai contar a história de outro, você vai contar a tua história. Você vai dizer assim: a Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e você vai dizer assim: eu já andei por lá, e o Senhor me tirou de lá. O Senhor muitas vezes permite a crise, permite a enfermidade, a doença, a adversidade, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. E quando eu li esse texto de Jeremias, eu fiquei imaginando: Deus podia, pastor Adão, falar com ele onde ele estava, mas Deus o levou a uma situação para vivenciar algo, para visualizar algo. Você entende isso, queridos? Visualizar, viver, enxergar, para que na sua pregação houvesse uma essência mais profunda de experiência com Deus. Por isso a Bíblia diz que o obreiro, ele, para ser aprovado, ele precisa ser o quê? Provado. Por isso eu e você passamos por situações de crise, de adversidade, porque o Senhor quer transformar essa adversidade em glória e honra para Ele. Ele quer mudar a tua história. Quer ver um exemplo? Eu conheço muitas pessoas, e eu estou incluído nesse contexto, falando até por uma questão espiritual. Muitas pessoas, elas achavam que depressão era bobagem, até elas mesmas ou alguém da família passar por depressão. Estou errado? Ah, é verdade. Estou errado? Não. Muitas pessoas passam por crise financeira. Às vezes diziam assim, porque quando via alguém passando na crise, dizia assim: ah, o cara administrou mal, é bobagem. Mas aí daqui a pouco ele passou por uma crise financeira e ele viu que não foi. Foi alguma coisa que aconteceu, e hoje ele valoriza muito mais e ele entende as pessoas. A pessoa que passa por uma enfermidade, às vezes algo difícil na sua vida, quando ela vence aquilo, daqui a pouco ela fundou uma ONG, uma organização lá, para ajudar pessoas que têm o mesmo problema. Já viu história assim? Porque agora ela não ouviu falar, ela viveu. Porque agora ela não ouviu, ela experimentou. Por isso que quando Deus leva Jeremias lá para a casa do oleiro, desce até lá, que eu vou te mostrar, Deus queria que ele visualizasse, que ele experimentasse aquela situação, mesmo que momentânea, para ele entender aquilo que Deus poderia fazer com Israel. Que é outro exemplo mais profundo. Você sabe por que Jesus conhece o teu coração, a tua dor e o teu sofrimento? Porque ele era o Verbo, ele era Deus, e ele estava com Deus, mas ele se fez como um de nós. Sabe para quê, meu irmão?
para entender. Quando você for traído, você não pode dizer assim: Deus, eu fui traído. Sabe o que Jesus vai dizer? Eu também. Você vai dizer assim: Senhor, eu me entreguei por tanta gente, agora eu não quero mais fazer nada para ninguém. E sabe o que ele vai dizer? Eu também me entreguei por todos, mas nem todos me quiseram. Mas daí ele vai dizer assim: mas eu continuo amando, porque valeu a pena. Ele é o exemplo, querido, de passar por algo para poder entender. Porque talvez Deus, na sua soberania, não ia entender quando eu e você choramos, quando eu e você perdemos um amigo. Jesus chega diante do túmulo da caverna, onde Lázaro estava sepultado, e a Bíblia diz o quê? Jesus chorou. Chorou. Porque o seu amigo, o qual ele amava, estava ali. Engraçado, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele ficou triste. Ele chorou. Sabe o que eu vejo? Ele se fez como um de nós. Mesmo sendo Deus, ele passou pelas etapas que eu e você passamos. Ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi abandonado. Mas ainda assim, meus irmãos, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele diz: eu fui humilhado, eu fui traído, eu fui rejeitado, mas eu venci, porque eu perseverei. Então, persevera, porque faz parte do tratamento e do molde. Posso ouvir um amém? Amém. Faz parte. Então, meu irmão, meta para 2020: seja vaso maleável, seja grato a Deus. Tem uma frase que eu falei muito lá em Faxinal, quando eu estava lá, falava para os irmãos: seja grato com o que você tem, seja grato com o que você é, porque tem centenas ou milhares de pessoas que na tua posição, com o que tu tem, estariam dando glória a Deus. Porque a gente tem mania de olhar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A fila da frente realmente tem muitas pessoas que estão melhores do que nós financeiramente, de saúde. Tem ou não tem? Parece que estão muito mais felizes que a gente, consegue estudar, passa nas provas, prospera. E a gente pensa assim: poxa, por que não é comigo? Só que quando nós olharmos para a fila atrás de nós, ela é muito maior, de pessoas que estariam dando glória a Deus por aquilo que nós estamos murmurando todos os dias. É verdade. Se você não tem um ar-condicionado, mas tem um ventilador, glória a Deus, tem gente que ainda não consegue ter. Sabe? São coisas simples da vida, meus irmãos, que se chama gratidão a Deus. Então deixa o Espírito Santo moldar a tua vida. Deixa o óleo do Espírito Santo encher esse vaso para moldar a tua história, meus irmãos. Porque o Senhor é o único que pode transformar um vaso de desonra em um vaso de honra. O Senhor é o único que pode mudar um vaso quebrado e fazer dele um vaso novo, para a glória dele. Entenda, nós estamos na roda do Senhor. Mas diferentemente do vaso, eu acredito no livre-arbítrio. É como se a gente estivesse ali girando, a gente dissesse assim: não, agora eu não quero mais, pula, agora eu vou viver como eu quero. O vaso, literalmente o vaso de barro, ele não tem opção. Acho que é Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Quem és tu, homem? Quando a gente reclama, a murmuração
No meu entendimento, ela significa uma reclamação contra Deus. Eu queria ter cabelo, gente. Mas estou feliz, careca. Estou mesmo. Eu gostaria de ter cabelo. Ainda mais que agora, ultimamente, tem uns cortes mais fashion, né? O gurizado tem... Não que nem o Carlos esses dias ficou igual uma calopsita. Não, já ficou demais. Mas tem uns bacanas, assim, sabe? Agora ele está melhor. O Ayrton coçou a cabeça aí quando eu falei. O nosso penteado é meio parecido. Eu estou falando de algo simples. Eu não fico triste porque eu não tenho cabelo. Mas é claro que outras coisas na minha vida, às vezes eu me pego pensando que poderia ter sido diferente. Mas aí eu lembro de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É melhor ir careca para o céu do que cabeludo para o inferno. Porque eu gostava do meu cabelo. Eu era trivaidoso com o meu cabelo. Lembra a Ana? A Ana me conheceu AC, né? Antes de Cristo. A Dete também a gente já se conhece há muitos anos, né, Dete? Quem sabe Deus falou assim, não, melhor um carequinho para o céu do que um cabeludinho para o inferno. Glória a Deus por isso. Eu estou dando um exemplo que de certa forma parece engraçado, mas ele é verdade por isso. Seja grato a Deus com o que tu tem e como tu é. Porque Deus conhece a tua limitação. Se alguma coisa não aconteceu como você gostaria ainda, é porque talvez você não está preparado para receber. Porque se recebesse, talvez hoje você não estaria aqui na casa do Senhor. Amém? E para encerrar, queridos, uma reflexão sobre como está a tua vida. Como você se encontra, como você está se sentindo. Talvez você está se sentindo quebrado. Talvez você entrou aqui trincado, como um vaso machucado, defeituoso. Talvez você entrou aqui, preste atenção, se sentindo como aquele vaso que uma vez ele enfeitava a prateleira da casa, mas agora ele está abandonado num canto, porque talvez tenha um outro vaso melhor, mais bonito, e você tem se sentido esquecido, abandonado, deixado de lado. Eu quero te dizer que o oleiro que Jeremias levou Jeremias, o mesmo Deus que levou Jeremias à casa do oleiro, e este mesmo oleiro que representa a Deus está aqui nesta noite. E Ele te convida nesta noite, queridos, a dar um passo de fé e a se entregar nas suas mãos e deixar Ele trabalhar na tua vida. Deixar Ele consertar todas as quebraduras, todas as rachaduras, tirar talvez o pó daquele vaso que está ali parado num canto, a princípio sem utilidade nenhuma, e trazer este vaso para o centro da casa, da prateleira, para o centro da vida, e transformar ele novamente em um vaso de alegria, um vaso de prazer, de amor, de justiça, de felicidade. E o Senhor está aqui nesta noite, e Ele quer fazer isso na tua vida. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Só o Senhor, queridos, pode transformar um vaso quebrado em um vaso novo. Só o Senhor pode transformar um vaso trincado, um vaso que talvez até então foi para desonra, em um vaso transformado para a honra. O pessoal do louvor pode passar pela frente. Queridos, e como um ato de fé, você que está aqui nesta noite, isso é um ato simbólico de fé. Você quer dizer para o Senhor assim: eu quero estar nas tuas mãos e ser moldado segundo a tua vontade. Eu quero que em 2020 eu seja moldado segundo a tua vontade. Eu quero que em 2020 seja diferente na minha vida. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, que eu quero estar orando por você, querido, em nome de Jesus. Como um ato de fé,
como se aqui na frente fosse a roda do oleiro. E ao você vir aqui à frente, você está dizendo assim: Senhor, molda este vaso, tira todas as quebraduras, tira todos os machucados, tira toda a tristeza, toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o medo. É um ato simbólico, mas é um ato de fé, meu irmão. Talvez você está duro, porque você sofreu tanto nessa vida, você se decepcionou tanto com as pessoas, que você está insensível à dor dos outros, você está insensível na fé, você não consegue mais sentir a Deus e a sua presença, você está incrédulo. Mas o Senhor nesta noite está te chamando, porque Ele quer te moldar, Ele quer te preencher. Você está desacreditado das pessoas, da igreja, dos irmãos, porque você sofreu, porque você foi traído, você foi abandonado. Lembre-se, Jesus também foi. Lembre-se, Jesus também foi traído, foi abandonado, foi machucado. Mas Ele venceu. Ele diz na sua palavra que em mim vocês são mais que vencedores. Amém? O Senhor está aqui com o óleo do Espírito Santo para trabalhar na tua vida, para trabalhar em todas as áreas da tua vida, meus irmãos. Feche os teus olhos. Pense, queridos, no oleiro mexendo no vaso. Pense em você como um barro, e o Senhor te moldando a tua história. Talvez você vai lembrar de momentos que não foram tão bons assim, mas o momento em que você está hoje na presença do Senhor, Ele é o mais importante na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, e eles vieram aqui à frente como um ato de fé, podemos dizer como um ato profético, se entregando nas tuas mãos, na roda do oleiro. E com esta atitude eles estão dizendo: faça em mim o teu querer. Faça em mim o teu querer. Cumpra em mim o teu propósito. Molda-me segundo a tua vontade. Perdoe os meus pecados. Diga para o Senhor: Senhor, tira toda a dureza. Talvez eu estou tão frágil porque eu estou tão duro. Qualquer coisa me quebra, qualquer coisa me machuca. aqui, Senhor, na tua presença nesta noite, porque nós somos teus e tu és nosso.
nós nos rendemos aos teus pés como aquele vaso de barro, que quando está sem forma nenhuma, não tem nenhum valor, mas depois de moldado pelo oleiro, se torna um vaso precioso, e muitas vezes objeto disputado, porque se tornou um vaso de honra. Então nesta noite, Senhor, aqui está a tua igreja, talvez entraram aqui se sentindo desligados, desamparados, esquecidos, abandonados. Talvez entraram aqui, Senhor, porque o ano de 2019 ou a vida até então tem sido uma vida de desonra, mas nesta noite eu declaro em nome de Jesus que o Senhor há de transformar cada um dos teus filhos em vaso de honra para a glória do Senhor. Por isso nós cantamos mais uma vez que nós estamos rendidos aos teus pés, porque nós somos teus, o Senhor é meu. Aleluia, aquele que é de Jesus, aplauda Jesus com bastante alegria, porque Ele merece. Diga glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos.